Olá, seja bem-vindo a mais um Assim Fala a Ciência, um programa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, todos os dias às 19, que fica depois também disponível para visualização posterior. De uma quase invisibilidade nos meios de comunicação social, os cientistas tornaram-se pequenas estrelas mediáticas. Mas a ciência também não ficou na mesma. Os cientistas passaram a colaborar de forma mais rápida e mais aprofundada. Houve instalações científicas inteiras que fecharam e que depois abriram só para trabalhar em Covid-19. O meu convidado de hoje é David Aragão, cientista sénior de um acelerador de partículas no Reino Unido chamado Diamond. Ele esteve envolvido no importante trabalho sobre uma importante proteína do vírus e continua a trabalhar em Covid-19. Bem-vindo, David Aragão. Olá, David. Meu homónimo. É um prazer estar aqui e obrigado pelo convite. Há algumas semanas foste considerado, ao abrigo das leis britânicas, trabalhador de um serviço essencial. Este é o mesmo estatuto que têm os médicos, os enfermeiros, os polícias, os funcionários das farmácias e dos supermercados. Ficaste surpreendido? A ciência é agora uma necessidade básica? Não fiquei surpreendido e não acho que a ciência seja uma necessidade básica. Vamos lá ver, desmultiplicar um bocadinho isto. No instituto onde eu trabalho somos 850 pessoas e umas dezenas de pessoas foram escolhidos como trabalhadores essenciais. E nem todos eram cientistas. Por exemplo, pessoas que tinham experiência a trabalhar com impressoras 3D foram recrutados e têm estado a fazer turnos de dia e de noite, a trabalhar fins de semana, inclusive, a produzir máscaras para o Sistema Nacional de Saúde inglês, o NHS. Acho que atingimos agora cerca de 500 ou 600 máscaras por dia que estamos a produzir e encaminhámos-las todas para o Sistema Nacional de Saúde, mas também para lares de terceira idade, etc. Sim, dessas dezenas havia engenheiros, há pessoas da administração que também foram escolhidas como essenciais, também havia uns quantos cientistas. Eu fui escolhido por duas razões. Por uma, porque dou suporte a um instrumento que faz ciência em Covid-19, que nem sequer é a minha ciência, são pessoas que concorrem para utilizar, e também para a minha própria investigação. Portanto, tu trabalhas num acelerador de partículas de um tipo especial chamado sincrotrão. Podes explicar-nos o que é um sincrotrão e como é que pode ser usado para estudar vírus? Um sincrotrão é um edifício que produz raio-x, mas no fundo é um acelerador de partículas. Acelerador de partículas, as pessoas já ouviram falar provavelmente do CERN ou do LHC na Suíça. Esse acelerador de partículas na Suíça, o objetivo é chocar partículas para descobrir coisas da matéria, para perceber de onde é que nós viemos, onde é que foi o Big Bang, etc. Este não, o sincrotrão é um acelerador de partículas que a principal finalidade é produzir luz. E produz luz e cada uma dessas zonas que vem aí a azul é uma experiência diferente. Portanto, no Diamond, o sincrotrão onde eu trabalho, a gente tem eletrões a rodar a 99% da velocidade da luz, 99% da velocidade da luz, é isto que estão a ver agora, eletrões a rodar e depois geram luz. E essa luz vai para diferentes instrumentos e cada instrumento é uma ciência diferente. Nós temos 4 ou 5 que fazem a biologia estrutural, portanto, uma ligada às ciências da vida, e eu trabalho num desses instrumentos de ciências da vida, mas há outros instrumentos que fazem ciência dos materiais, olham para coisas dentro das minas, por exemplo, cristais de minas, ou minério, ou olham para defeitos nos carris dos comboios. Portanto, todo o que tem em comum é usar raio-x. A produção de raio-x, aqui o que vocês estão a ver é os eletrões que vão a 99% da velocidade da luz, dentro de um ímã, de um grande ímã que faz eles oscilar, e quando eles oscilam, geram luz. E agora os eletrões são atirados para a direita e a luz segue em frente para um dos instrumentos. E, portanto, essa luz é o que nós utilizamos. Nós não utilizamos as partículas, os eletrões, apesar de ser um acelerador de partículas, aceleramos eletrões, a gente não utiliza os eletrões, utiliza a luz que os eletrões produzem para irradiar as nossas amostras. Nós queremos é perceber como é que as nossas amostras funcionam, de que é que são feitas e a sua forma. E é uma luz que não se vê, porque são raios-x, não é? Exato, é uma luz altamente intensa, portanto é 1 milhão de vezes mais brilhante que o Sol, como fossem 1 milhão de sóis, mas para além disso é altamente energética, muito para lá do ultravioleta. Portanto, no visível a gente via, chega ao ultravioleta já não vimos, e o raio-x ainda é muito mais para lá. A partir do início de janeiro, tu estiveste envolvido numa espécie de corrida de estafetas. Tu e os teus colegas do Diamond continuaram um trabalho que tinha sido começado por colegas chineses. Vocês fizeram a vossa parte desse trabalho e depois passaram o testemunho novamente a outros investigadores para que esses investigadores continuassem o trabalho a partir do ponto
em que vocês o deixaram. Podes resumir-nos essa história? Estes aceleradores de partículas não podem funcionar o ano inteiro. Dependendo do acelerador de partículas, para 4, 5 vezes, alguns param só 3 vezes por ano e têm que fazer manutenção. Havia um sincrotrão de partículas, um acelerador de partículas na China, que ia fechar para estar em manutenção. E havia investigação que estava a acontecer devido ao Covid-19, que ia ter que parar. Portanto, os cientistas que estavam envolvidos nessa investigação contactaram-nos a nós e disseram, olha, como o vosso período de manutenção é desfasado do nosso, a gente não queremos que isto fique parado, queremos que o trabalho continue. Portanto, eles passaram-nos os resultados que já tinham, que era uma fotografia do vírus, e disseram, vejam lá o que é que vocês podem fazer para continuar. Na altura, a gente nem tinha um bom plano ainda. Ok, então o que é que fizeram? Fizeram uma fotografia mais detalhada do vírus? Eles já tinham uma fotografia. O que nós fizemos foi começar a olhar para o passo seguinte. Não, de uma proteína do vírus, especial do vírus, que era uma parte do vírus. Sim. O vírus, no seu material genético, tem informação, parece, aparentemente, para fazer 29 proteínas. As proteínas são as máquinas que permitem a vida. São as máquinas dentro do nosso corpo, ou nas bactérias, etc., que permitem a vida. Dessas 29 proteínas, sabe-se que pelo menos 28 nós acabamos por produzir para o vírus. E uma delas, a protease principal, era a proteína que os chineses estavam a investigar. Mas todas elas podem ser interessantes para tentar parar o vírus. Esta protease principal tem uma função específica. A função dela é partir a corda de aminoácidos. Portanto, quando o vírus entra na célula, utiliza a nossa própria célula para produzir as suas próprias máquinas. Só que uma delas é uma corda muito grande de aminoácidos que precisa de ser cortada em bocados, e cada bocado vai ser uma das máquinas que faz o vírus funcionar. Esta M-protease é a tesoura que vai cortar essa corda nos vários pedaços funcionais. Ora, eles tinham feito só a fotografia da proteína, era a única coisa que tinham. O que nós começámos a olhar foi tentar ver fragmentos, tentar ligar fragmentos químicos à proteína e ver se a conseguíamos avariar. Muito bem. E encontraram fragmentos, certamente, não é? Nós tínhamos uma livraria de cerca de 1000 fragmentos. Fragmentos ainda não são drogas completas, são moléculas químicas ainda bastante pequenas. Portanto, nessa altura está-se só a tentar descobrir onde é que ela se liga. Dessa livraria de 1000 fragmentos, nós incubámos a proteína com esses fragmentos e fizemos a estrutura tridimensional da proteína. Fomos ver mais fotografias, essencialmente. E desses houve quase 100 fragmentos promissores. Portanto, houve quase 100 que se ligaram à proteína em zonas interessantes para tentar avariar. Isso é uma grande quantidade de experiências. Experimentar 1000 fragmentos, tudo isso implica um grande nível de robotização, penso. Com certeza. É preciso robotização para poder fazer o teste em tantos fragmentos seguidos. Portanto, todo o processo foi otimizado, desde criar os cristais da proteína, pescar os cristais e pô-los em condições criogénicas, mas mesmo na linha de raio-x no sincrotrão, nós temos que usar robôs. Não sei se a realização pode passar agora ao vídeo do robô. Essencialmente, nós temos um dewar que está a 180 graus negativos, 180 graus Celsius negativos, e o robô tem que ir lá buscar as amostras e colocar as amostras no feixe de raio-x para fazer a experiência. Portanto, esta robotização tem essencialmente duas vantagens. Uma é tornar o processo muito mais rápido, não há lá ninguém a fazer isto. Portanto, o robô consegue fazer isto muito mais rápido e eficiente, não vai estragar uma amostra e deixar cair uma amostra no chão. Mas a outra coisa que é fundamental da robotização nestes instrumentos é que permite acesso remoto. Hoje em dia, os cientistas já não precisam de viajar para estes aceleradores de partículas para fazer experiências. Eles enviam as amostras na semana anterior para nós e depois nós damos-lhes acesso remoto e eles controlam toda a experiência do seu próprio computador, às vezes até de casa. Portanto, neste momento o que acontece é que há outros investigadores que estão a tentar, com base nas vossas estruturas que têm os pequenos fragmentos químicos ligados, tentar imaginar um medicamento que pudesse bloquear esta proteína, esta espécie de tesoura que ajuda a construir as proteínas do vírus, é isso? Sim, nós fizemos essencialmente duas coisas inovadoras, talvez. Uma foi
todos os nossos resultados foram postos imediatamente online, antes de avaliação pelos pares. Mas a outra coisa inovadora foi, a gente sabia que precisava de ajuda e, portanto, estes fragmentos, foi criado um processo de crowdsourcing em que convidámos cientistas de todo o mundo para participar no redesenhar desses fragmentos para fazer moléculas mais efetivas. Portanto, tivemos pessoas leigas, não cientistas, a sugerir, muda o fragmento desta forma ou daquela. Tivemos químicos, profissionais a propor alterações, e tivemos pessoas de inteligência artificial, de computação, bioinformática, que analisaram os fragmentos e tentaram também sugerir. Portanto, isso foi tudo recolhido através de um processo de crowdsourcing. Acho que houve mais de 3.500 sugestões e agora há uma colaboração com uma empresa na Ucrânia para sintetizar, portanto, uma empresa de síntese química, para sintetizar novas moléculas para tentar fazer novas estruturas no nosso sincrotrão. É isso que nós podemos chamar a ciência aberta? Sim, isto é um passo importante para a ciência aberta. A ciência aberta não é só ter os nossos resultados divulgados publicamente e facilmente, é também ter os dados experimentais que nos permitiram chegar às nossas conclusões totalmente disponíveis, para podermos olharem se as nossas conclusões são boas ou más, mas também a ciência aberta inclui outras coisas. Inclui, por exemplo, formular a nossa hipótese antes da experiência publicamente. Porque às vezes, a gente podemos não dar conta disso, mas às vezes a maneira como nós fazemos a pergunta já condiciona o que nós estamos à procura. E às vezes ser confrontados com a forma como pomos a pergunta permite fazer melhores perguntas e melhores experiências. Isso tudo inclui a ciência aberta. Há mais colaboração entre cientistas por causa da Covid-19? Essa é uma pergunta difícil de responder para mim, porque se perguntar só em números, e os números podem se ver de sempre muitos ângulos, aparentemente há muito mais gente a colaborar neste momento. Também é um processo sem precedentes, há tanta gente em casa, muitos cérebros sem nada para fazer, portanto há pessoas prontas para ajudar. Mas a gente agora também está mais visível, porque, por exemplo, num processo normal, as pessoas vão a conferências e, portanto, há colaborações que nós não vimos. As comunicações são feitas em conferências e encontros científicos. Neste momento, como está tudo em casa, está tudo na internet e a única maneira de encontrar colegas para colaborar é gritar ao mundo e, portanto, fica mais visível para toda a gente. Nós vemos novos resultados sobre o novo coronavírus a serem divulgados todas as semanas, todos os dias. A ciência e o processo científico ficaram mais rápidos? Acho que é cedo para responder. É uma daquelas coisas que o prognóstico está no fim do jogo. Mas a verdade é que nós temos aqui dois fatores a competir um com o outro. Eu vou dar uma analogia com um crime e depois venho outra vez à ciência. Acontece um crime e pedimos à população em geral para dar dicas para tentarmos descobrir quem foi o culpado desse crime. E a polícia tem que seguir as dicas. Se tivermos poucas dicas, a probabilidade de encontrarmos o culpado é baixa, mas conseguimos provavelmente seguir todas as dicas. Portanto, vamos em profundidade. Provavelmente as dicas que vão aparecer vão ser as mais importantes. Se tivermos muitas dicas, porque o caso se torna muito mediático, vamos ter pistas que nos vão levar a sítio nenhum. E os recursos da polícia também são limitados. Portanto, seguir por pistas que não nos vão levar a sítio nenhum vai-nos fazer perder mais tempo. A comparação com a ciência. Neste momento, temos muitos dados a aparecerem. E há muita gente a fazer ciência aberta, como disseste antes, a divulgar os dados mesmo antes de serem comparados e criticados pelos pares. Isso é uma coisa boa. Temos muitos mais dados científicos, muitos mais pontos de análise. Mas vai haver mais dicas, vai haver pistas e direções que não vão levar a nada. Portanto, há o risco também de perdermos tempo com algumas dicas que não vão levar a nada. Em termos científicos é uma coisa boa, mas a conclusão direta que vamos ter resultados mais depressa não é correta, no meu ponto de vista. E com a pressa e com a pressão pública por essas conclusões, não há o risco de aligeirar a exigência do processo científico? Não vou dizer que não, há o risco disso, porque todos somos sujeitos à pressão, de toda a gente, mesmo até um polícia pode sofrer pressão se a pessoa lhe disser, por favor, não me faça pagar a multa. Mas eu não estou muito preocupado. Acho que precisamos de entender como é que o processo científico funciona e as conclusões demoram tempo a criar-se. Uma pequena parte também para explicar o que eu quero dizer por processo científico. Quando nós temos um problema muito complexo,
como é que a ciência lida com um problema muito complexo? Não se consegue lidar quando há muitos fatores ao mesmo tempo. O que a ciência faz é parte do problema complexo em problemas mais pequenos e vai analisar cada uma desses problemas mais pequenos, que podemos chamar uma peça do puzzle. Vai olhar para cada peça do puzzle em isolamento e vai fazer uma hipótese, uma experiência e tirar uma conclusão dessa pequena peça do puzzle. E depois o grande truque é tentar reconstruir o problema complexo a partir dessas peças do puzzle. Mas temos que ter a noção que cada peça do puzzle vai ter constrangimentos, porque foi feita em umas determinadas condições, vai usar uma determinada técnica. Idealmente, queremos duas peças do puzzle que olham por duas técnicas diferentes para o mesmo assunto, que é para depois nós percebermos onde estão as contradições, e se há contradições e o que há de conclusão para se tirar daí. Então, voltando à tua pergunta, há o risco de, com a pressão, tirarmos conclusões erradas. Mas, ao mesmo tempo, temos que aceitar que as conclusões vão demorar tempo a serem tiradas. Um artigo é só uma peça do puzzle. Um artigo sem revisão científica, revisão pelos pares, é uma peça do puzzle ainda mais frágil. Portanto, temos que ter cuidado com as conclusões que tiramos de artigos que não estão revistos, mas mesmo um artigo revisto ainda é uma peça do puzzle. Temos que ter cuidado com as conclusões globais e gerais que tiramos de um artigo. Então, é uma espécie de processo científico em reality show, em que as pessoas assistem em direto aos avanços e recuos da ciência, o que é uma coisa que não é habitual, não é? Não é habitual e tem riscos para quem não percebe o processo. Por exemplo, vou-lhes dar um pequeno exemplo que vi num jornal português aqui há uma semana. Um jornal português agarrou num artigo que tinha sido publicado sem revisão pelos pares, portanto ainda não tinha sido analisado, de um cientista italiano. E agarrou e fez uma notícia a dizer: coronavírus fica 3 semanas no ar e pode contaminar e passa através do ar e vive e consegue navegar em cima da poluição. Portanto, o vírus senta-se em cima de uma molécula de poluição e anda a viajar e a tentar infectar pessoas. Isto é a minha interpretação um bocadinho exagerada do artigo que eu li. Eu fui ler o artigo do cientista em questão. Então, o que o cientista fez foi pôs uma coisa no ar a medir durante 3 semanas. Okay, não sabemos se o vírus estava lá durante 3 semanas ou apareceu durante 5 minutos. Porque durante essas 3 semanas a recolha da amostra aconteceu, mas não sabemos. Outra coisa que aconteceu foi, ele usou técnicas de genética para detectar o vírus. Portanto, ele detectou que havia RNA do vírus, ou ARN do vírus, em português. Mas isso não quer dizer que o vírus estava funcional e infeccioso, porque o vírus tem as tais máquinas, as tais proteínas em redor dele. As máquinas não se prova que as máquinas estavam lá. Ok, é interessante. Este artigo não é... O cientista não fez nada de mal. Este artigo é um artigo interessante. Porque nós ficamos a saber que o ARN sobrevive no ar, não sabemos por quanto tempo, etc. Mas não sabemos se isto era infeccioso. Eu não culparia, não teria a conclusão imediatamente de assustar as pessoas que o vírus está no ar e que temos que ter cuidado e que anda a navegar em cima das moléculas de poluição. Para mim, este artigo foi um bocadinho mais de clickbait. Uma pessoa lê aquele título e vai ler, porque uma pessoa que esteja interessada em poluição vai ler, uma pessoa que esteja estressada com o mundo de ser infectado vai ler. Portanto, eu gostava de saber qual foi a pergunta que o cientista tinha, portanto, a tal ciência aberta, gostava de ver os dados mais em profundidade e gostava que fosse revisto pelos pares e gostava que houvesse análise se a proteínas e se o vírus estava realmente infeccioso. Então, é um artigo que precisa, de facto, de sofrer o escrutínio do processo científico normal e mesmo que esteja bem feito, é um artigo que, de facto, mais do que respostas, levanta perguntas e que não nos devemos basear nele para conclusões muito taxativas. Definitivamente, conclusões. Portanto, este artigo é um artigo que é um artigo normal no processo de ciência. Vamos lá ver, eu falei há um bocadinho de termos, por exemplo, dicas a mais. Nunca há dicas a mais para a ciência, porque dados são bons. Mas, por exemplo, há um amigo meu que costuma dizer que alguém lhe dizia a ele, ao meu amigo: publiquei um artigo e fiz uma asneira, vou ter que retirar o artigo. E a resposta do meu amigo foi: não te preocupes, olha, todos os anos são publicados milhares e milhares de artigos. Passados 5 anos, só umas quantas centenas é que vão ser relembrados e referenciados. E passados 10 ou 20 anos, se calhar só umas dezenas ou uns poucos é que vão ser relembrados. Portanto, há muitos artigos que são um bocadinho de ruído, ou só levantam hipóteses que depois têm que ser confirmadas ou seguidas com outras experiências e, portanto, podem também ser esquecidos. Este artigo que foi publicado é um dado interessante e importante que faz parte normal do processo científico. Definitivamente não está sumarizado e resumido para ir para uma notícia no jornal numa altura destas para assustar o público. Pois, na verdade, este tipo de artigos não é um problema para a ciência e para os cientistas, mas infelizmente pode confundir o público, porque muitas vezes estamos habituados a que uma notícia sobre a publicação de um artigo científico seja confundida com a ciência em si própria. Portanto, isto está num artigo científico
então deve ser mesmo verdade, de alguma forma desprezando toda a complexidade que tem o processo científico, a necessidade de verificação, escrutínio, confirmação, que é habitual na ciência e que nós não podemos, de facto, como já referiste, olhar apenas para um artigo científico, mas infelizmente muitas notícias, e agora faço eu aqui um comentário, muitas notícias de ciência não são sobre ciência, mas são sobre a publicação de artigos científicos, que é uma coisa muito diferente, e muitas vezes acabam por de facto dar uma ideia esquizofrénica da ciência como uma coisa que está sempre a mudar de ideias e de onde saem conclusões mágicas. Partilho inteiramente da tua preocupação. E agora, avançando um pouco na entrevista, tu continuas a trabalhar no Diamond. Como é que é o teu dia-a-dia agora? O meu dia-a-dia é bastante diferente porque vou muito poucas vezes... estou muito poucas vezes no trabalho de casa, a maioria das vezes. Algumas vezes tenho que ir lá para apanhar as amostras que chegam, as companhias de transportes continuam a funcionar e tenho que pôr as amostras no tal dewar a menos 180 graus para que o robô possa fazer o seu trabalho. Portanto, esta imagem aqui, eu tenho que pôr as amostras dentro daquele dewar para depois poderem ser colocadas no feixe. Portanto, essencialmente, o meu trabalho é só ir lá, colocar as amostras e depois posso voltar para casa. A parte da manutenção e de pôr a máquina a funcionar, quase toda posso fazer de casa. És uma espécie de assistente do robô, que preparas o robô para ele poder trabalhar. Sim, tem que pôr as amostras. Há mais calibrações que são precisas de ser feitas. Temos que verificar, por exemplo, que a luz do raio-x está no sítio certo. Por exemplo, esta luz azul que estão a ver, que é só para visualização, porque, como eu disse, o raio-x é invisível. Será que ela está no sítio certo? Será que esta azoto líquido que vocês estão a ver a acertar na amostra para manter a amostra fria, será que está à temperatura certa? Eu tenho que garantir essas coisas, mas essas coisas podem ser feitas remotamente de casa. É tudo controlado por computadores. E que medidas de segurança é que estão implementadas agora no teu local de trabalho? Há assim alguma que gostasse de destacar? Neste momento, o risco para mim, apesar de eu ser trabalhador essencial, nomeado pelo governo inglês, não é muito baixo. Não se compara com uma pessoa que trabalha nas urgências num hospital ou mesmo num supermercado ou em entregas às casas. E porquê? Porque neste momento o Sincotrão está a ser muito cuidadoso. Só podemos estar uma pessoa em cada sala de cada vez. Portanto, quando eu tenho que me dirigir lá para pôr amostras, mais ninguém pode estar nessa sala. Há outras pessoas a trabalhar no mesmo edifício, mas nós somos encorajados a usar a videoconferência. Portanto, neste momento, eu levo o meu computador portátil, pouso em cima da mesa, limpo a mesa e uso o meu computador para comunicar e para fazer as coisas enquanto lá estou. E depois limpo a mesa para sair. Portanto, não há quase risco nenhum, porque eu nunca vejo ninguém. Trabalhar em casa ou ir lá é quase igual. Agora, é um processo bastante burocrático. Eu não posso agora decidir, vou sair de casa e vou para lá agora à tarde, se me apetecer. Tenho que escrever o que é que vou fazer lá, quais são os riscos, o que é que eu vou fazer para mitigar os riscos que vou ter e tem que ser aprovado pelas hierarquias. Portanto, tenho que fazer uns dias de antecedência. E levas uma sandes para almoçar? Eu tenho muita sorte que trabalho 5 minutos de carro e 15 minutos a pé. Portanto, eu posso vir a casa comer e voltar lá. No final de março fizeste um apelo no público para que os investigadores portugueses apresentassem candidaturas para usar o Diamond em projetos de investigação em Covid-19. Como é que tem sido a resposta a esse apelo, tanto dos portugueses como da comunidade científica em geral? Foi uma experiência nova para nós, Diamond, usar crowdsource para pedir ajuda a cientistas noutros sítios para nos ajudarem. E como eu expliquei antes, conseguimos cerca de 3.500 desenhos de como é que deveríamos melhorar os nossos fragmentos químicos. Foi um grande sucesso. Como eu expliquei também antes, tivemos sugestões de pessoas que não são da área. Isso talvez seja um bocadinho mais inovador, porque normalmente tu conheces os teus colaboradores, como eu disse, em conferências e encontros científicos. Aqui tivemos pessoas de outras áreas a querer participar. Tivemos a pessoa portugueses que me surpreendeu que não trabalham em Portugal. Eu deveria ter pensado que uma entrevista em português é lida por portugueses a trabalhar no estrangeiro. Tivemos portugueses em vários países a contactar-me e a contactar o Diamond, a querer também sugerir moléculas para serem testadas. Mas houve propostas para fazer experiências com o raio-x do Diamond? De Portugal, não, ainda não houve nenhuma. Mas há propostas de cientistas portugueses fora de Portugal, sim.
E agora, avançando ainda para um outro tema, como é que vês as medidas de saúde pública adotadas pelas autoridades britânicas, que aliás têm vindo a mudar ao longo das semanas, em comparação com as medidas tomadas pelas autoridades portuguesas? Eu vou dar uma opinião e vou tentar deixar a política de fora, se bem que é difícil, todos temos, uma opinião é sempre um bocadinho política. Eu não tenho uma opinião necessariamente crítica das ações dos governos. Os governos estão a fazer o melhor que podem baseado nos dados que têm. Acho que tenho a sensação que sobre a Inglaterra, e não é por estar a tentar defender a Inglaterra, que também sabe bem ter um bode expiatório. Foi interessante toda a gente dizer, nós estamos a fazer tudo certo, mas olha eles a fazerem muito mal. E não é assim tão claro. Às vezes, visto por diferentes ângulos, podemos ver as coisas de maneiras diferentes. E, na verdade, só vamos poder fazer conclusões a sério quando usamos ciência para analisar os dados e só vamos ter os dados todos daqui a uns tempos. Portanto, estas conclusões que vamos estar a tirar agora são umas conclusões muito preliminares de dados parciais. Portanto, temos que ter cuidado. Agora, claro, vamos olhar em concreto. A Inglaterra parece ter bastantes casos de infectados. Ok, mas esses dados é per capita? Como é que é a densidade populacional das pessoas? Em Nova Iorque a densidade populacional é enorme e os casos acontecem muito rápido. Na Austrália, ou mesmo em países, por exemplo, vi um bocadinho de um telejornal ontem, em que falava que numa aldeia em Trás-os-Montes, que era várias vezes maior que o Porto e que Lisboa, mas tinha 9.000 pessoas. Portanto, o distanciamento entre as pessoas também afeta. Portanto, o número de casos, quando olhamos para o número de casos, temos que olhar qual é o número total de pessoas desse país, como é que é a densidade populacional. Portanto, temos que ter cuidado. Claro está que os testes em Inglaterra, nós sabemos que o número de testes por per capita ainda são baixos, mas subiram imenso nas últimas semanas. Acho que aí podiam ter feito um bocadinho mais, mas também não sabiam e não havia empresas para os fazer. Acho que Portugal está a fazer um bom trabalho aí, tá? Aumentou rapidamente o número de testes. E acho que é mais importante o número de testes do que ir para um isolamento extremo. Agora, o isolamento extremo foi necessário, mas foi necessário em todos os países. A Inglaterra talvez tenha vindo 3, 4, 7 dias mais tarde que os outros países. É isso um grande erro? Eu não acho. Acho que os políticos fizeram o melhor que puderam. Haverá marcas duradouras no processo científico deixadas pela Covid-19? A ciência vai se tornar mais colaborativa ou mais rápida? Acho que vai haver marcas duradouras porque a ciência é um processo sempre a evoluir. Da mesma maneira que os computadores evoluem e tudo evolui, a gente evolui na maneira como pensa e faz. Acho que é cedo para concluir que vai ser mais colaborativa ou mais rápida. Já acho que, por exemplo, esta experiência com o crowdsource que nós fizemos de pedir ajuda é interessante, chegar a cientistas de áreas diferentes da nossa. E acho que com a internet, já cá está a internet há tantos anos e não é usada tanto dessa forma. Para concluir isso, acho que ainda é um bocadinho cedo. Mas estou interessado nas novas formas de colaboração que são feitas, interessado em olhar para um problema. Olha, vamos lá ver, este problema é sem precedentes, porque está o mundo todo parado, mas já tivemos problemas com o ébola aqui há uns anos e demorou um bocadinho a carburar. A Organização Mundial de Saúde pedia ajuda aos cientistas e às agências de financiamento para olharem para aquele problema. Mas, sabes, o mundo ocidental às vezes é um bocadinho egoísta. Até o problema chegar aos países deles não olham ainda com tanto interesse. Demorou um bocadinho. Mas depois, quando se olhou com atenção, a ciência depois foi incrível. Num espaço de um ano ou dois, percebeu-se imenso sobre o processo do ébola e já havia um esforço nesse sentido. Às vezes demora um bocadinho mais tempo. Aqui não tivemos isso. Que saltámos imediatamente para o processo de desenvolver ciência contra isto. A ciência lida com o desconhecido. No entanto, o público parece esperar um milagre vindo dos cientistas. Que esperança devemos e podemos ter na ciência nesta crise da Covid-19? A ciência não é uma panaceia para resolver todos os problemas do mundo, mas é uma parte importante na resolução de muitos problemas. Acho que encontrarmos o equilíbrio de termos o público a entender o valor da ciência é a parte crítica. Será que vamos conseguir isso? O que é que a ciência nos traz? A ciência deve-nos ajudar a guiar nas nossas decisões. Ajuda-nos a analisar, usando o processo científico, os dados do passado, a tentar perceber melhor o presente e vai-nos dar, se calhar, não uma, duas, três soluções para o futuro que vão ter necessariamente que ter uma decisão política. A ciência não é um vidente, porque se ser vidente fosse uma profissão que funcionasse, então havia muitos videntes aí ricos a ganhar muito dinheiro e não precisávamos da ciência. A ciência não é um vidente. Mas eu acho que há muitos videntes ricos a ganhar muito dinheiro. Não quer dizer que acertem, mas... Pronto, eu não gostava que a ciência se tornasse a mesma coisa do que estás a descrever. E é fácil rapidamente meter nesse compartimento.
A ciência não é isso. A ciência aponta direções, dá sugestões e põe hipóteses. E às vezes até pode pôr 2 ou 3 hipóteses. E baseado nos dados do passado, às vezes dá-nos mais certeza ou menos certeza sobre essas hipóteses do futuro. Portanto, deve-nos ajudar a guiar para fazermos decisões. Mas vai haver decisões tanto governamentais como decisões pessoais. A ciência não nos vai dizer se nós temos que ficar em casa imediatamente ou não. Vai-nos dizer quais são as vantagens de ficar em casa, quais são as desvantagens e os riscos de não ficar e como é que fazemos isso. Claro que se for imposto pelo governo temos que cumprir, mas vai haver alturas em que não vai haver direção do governo e as pessoas vão olhar para os cientistas e para as suas opiniões e vão querer essa resposta. Mas essa resposta vai estar dentro de cada um de nós. Nós vamos ter que fazer essa decisão. Podemos usar a ciência para encontrar essas balizas. Muito obrigado, David Aragão. E muito obrigado a si que assistiu a esta e a todas as conversas que tivemos no Assim Fala a Ciência. Este foi o último Assim Fala a Ciência, mas a ciência vai continuar a falar e nós vamos estar à escuta. Já amanhã, a Fundação Francisco Manuel dos Santos estreará, também às 19h, Remotamente Interessante, um programa sobre cultura apresentado por José Maria Pimentel. Poderá seguir este novo programa no site e nas redes sociais da Fundação. Pela minha parte, até à próxima. Obrigado.